Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma série de pequenas palestras ou estudo, para ser mais específico, acerca deste livro. Pai, perdoa-lhes. O livro do perdão. Vão ser partes curtas, tá? De 20, 30 minutos. E a cada dia nós vamos discorrer de alguns capítulos. É um livro muito interessante, tá? Já li, já fiz preleção sobre ele. Depois da preleção esgotou os livros na livraria da casa onde nós fizemos o estudo, pela profundidade que tem esse livro. Então vamos já pedindo, a orientação do plano espiritual de nosso mentor, nosso anjo da guarda, para que a gente entenda. Eu sempre peço a luz de Jesus, para iluminar nossa mente, para o entendimento, e para aquecer nossos corações, para que a gente sinta a sua mensagem. Então, o que diz no capítulo 1? Benfeitor às avessas. Quem se sente ofendido por esta ou aquela provocação, tão somente se coloca à mostra o próprio personalismo, na falta de humildade que ainda lhe caracteriza as reações, a fim de que comece a se desfazer da vaidade do orgulho, a ofensa, ao lhe revelar as fragilidades que insiste em desconhecer, é um mal necessário, pois, caso contrário, continuaria a ignorá-las por tempo indefinido em si mesmo. Assim, és facilmente suscetível de mágoas e rancores. Convém que avalies a importância de promover certas mudanças em teu íntimo. A imperfeição humana é tamanha que, infelizmente, para que dela tome consciência e passe a lhe dar o devido combate, a lei divina, não raro, consente que o homem seja sucessivamente golpeado em seu ego, através das inúmeras situações de constrangimento que faceia no cotidiano. Por este prisma, o agente de toda e qualquer ofensa que te coloca em confronto com a tua realidade interior, dizendo o que não desejas ouvir e mostrando-te o que não queres ver, pode ser considerado como teu benfeitor às avessas. É profundo, né? Muitas vezes a gente ouve, nas preleções, nas palestras das pessoas mais sábias, se a gente pede a Deus paciência, Ele nos colocará situações onde a gente precisa praticar a paciência. Quem quer ficar forte precisa praticar exercício. Fazer exercícios anaeróbicos, precisa fazer exercício, levantando peso, precisa fazer exercícios de todo tipo. Se não fortalece uma parte, não fortalece a outra. Quando nós pedimos paciência, Deus nos dá os pesos que a gente precisa para ficar forte na questão da paciência. E este capítulo fala acerca das ofensas, acerca do nosso orgulho. É certo já para nós, dentro da doutrina espírita, quando a gente estuda sobre reforma íntima, principalmente, que ninguém nos ofende. E nós temos que ter essa certeza. Ninguém nos ofende. Ninguém nos magoa. Não podemos dar esse poder a qualquer que seja. Salomão, mas eu fico magoado. Eu fico ofendido, eu me sinto ofendido, magoado. Uma coisa é eu me sentir ofendido e a outra coisa é o outro me ofender. Uma coisa é eu me sentir magoado, eu me magoar e o outro me magoar. Eu me sentir humilhado e o outro me humilhar. É bem diferente. Porque se o outro me fala alguma coisa, imagina o seguinte, a outra pessoa fala assim, o Salomão pegou algo que não era dele. Sabe, às vezes a gente pega alguma coisa, ainda que já seja minha,
O outro não está vendo, não sabe bem o que que é. Fala, eu vi o Salomão pegando um negócio lá. Ele deve ter roubado. E aí chega aos meus ouvidos alguém dizendo, fulano disse que você roubou o negócio. Eu tenho duas opções. Sabendo que não é verdade, eu simplesmente ignoro. Eu falo, não, aquilo já era meu, tudo bem, ele não sabia. Então ele pode ter essa percepção. Quando eu encontrar com ele, eu esclareço. Eu digo que já era meu para não ficar essa impressão errada de que eu estou roubando. Mas sem afetação. Assim, como é que fala? Como é que pode? Não sabe das coisas e está me ofendendo porque isso é crime, blá blá blá. Nada disso. Deixa o outro. Por que eu estou me ofendendo com isso, sendo que não é verdade? Então eu não preciso me sentir ofendido. Não preciso me ofender. Simplesmente não é verdade. O que isso mudou em mim? O que isso mudou na minha vida? Zero. Desde que eu não permita. E se for verdade? E se realmente eu peguei alguma coisa que não era meu, e aí o outro viu, ainda que não seja um roubo, tá? Não importa o motivo. Mas não era meu e eu peguei. E aí a outra pessoa viu e fala, eu vi o Salomão pegando. Aquilo que não era dele, né? Estava roubando. Aí vem alguém e me conta a mesma situação. Dado que é verdade, eu não posso dizer, tudo bem, não é verdade mesmo, depois eu esclareço com ele. Não dá, né? Eu estaria mentindo para mim mesmo. O que eu faço então? Reflito. É verdade. Aquele dia, não sei porquê, eu fiz isso. Eu peguei aquilo que realmente não era meu. Então a pessoa que viu isso está me alertando. Poderia ter feito direto para mim, não ficar falando por aí, né? Porque a gente sabe que a verdade tem que ser dita da maneira adequada para aquele que precisa ouvi-la. E quando a gente fala aos quatro ventos, como dizem por aí, é só fofoca, não ajuda ninguém. Mas tudo bem, o que ele disse é verdade. Então eu vou consertar o que eu fiz. Eu vou até o lugar onde eu peguei isso, vou devolver. Se for o caso, eu me desculpo lá com quem foi, ou eu pago aquilo que eu deveria pagar. E depois eu até vou até essa pessoa e falo, realmente, obrigado por você ter alertado, que aquele dia eu não estava muito bem, sei lá, né? Mas mesmo assim eu tenho que me ofender? Porque ele disse que eu estava roubando, porque ele não tem nada com isso, porque que não vai cuidar da vida dele, etc, etc. Se é verdade, é verdade. Ele não me ofende. Na realidade, ele está dizendo a verdade. E se não é verdade, também ele não me ofende, porque não muda nada em mim. Certa vez, um sobrinho meu chegou até mim e falou, tio, o fulano está falando tal coisa de mim. Eu perguntei para ele, mas você é isso que ele está falando? Ele falou, não, tio, não sou não. Eu falei, então não esquenta, cara. Segue a vida, vai brincar. Então não tem problema? Eu falo, não, mudou você. Você mudou o que você é por conta disso que ele falou? Você passou a ser isso que ele falou? Não. Eu falei, então não mudou nada na tua vida, cara, só mudou na dele. Continua, vai brincar. E ele saiu todo feliz e foi brincar. Poderia eu ter dito, nossa, mas que absurdo, como é que fica falando esse tipo de coisa de você? Vai lá e retruca, fala que isso é a avó dele. Vai lá e bate nele, vai lá e se defende, né? Seja homem, como é que tu deixa fazer isso? Estaria incentivando o sentimento de ofensa, sentimento de mágoa, sentimento de revolta, com algo que não deveria mudar a vida. E exatamente ele fala esse item, o item 1, de novo, do livro, Pai, perdoa-lhes, que fala sobre a vaidade, o orgulho, a ofensa. E que quando essas situações nos ocorrem, se é verdade é para nos alertar que nós estamos fazendo algo errado. Salomão é fofoqueiro. Se eu estou fazendo fofoca, não é ofensa, porque eu sou mesmo. Então eu tenho que me corrigir. Salomão é fofoqueiro. Se eu não sou fofoqueiro, não me afeta, porque eu não sou, então nem me corrigir eu preciso. Talvez eu precise mudar a forma, o conteúdo, a embalagem, porque às vezes, né, como diz que se eu não me engano, a mulher de César não tem que ser séria, ela tem que parecer também ser séria, né?
Quando a gente faz algo certo, não basta fazer certo, tem que parecer certo. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso sobre conflito de interesses. Falou, se eu tenho um irmão que é fiscal, né, do governo, aí, do meio ambiente, e eu trabalho numa empresa que precisa de alvarás do meio ambiente, né, desses órgãos fiscalizadores, e alguém me vê almoçando com meu irmão num restaurante e não sabe que é meu irmão, mas sabe que eu trabalho numa empresa que precisa desse alvará e sabe que meu irmão é fiscal de algum órgão desse, vai dizer o quê? Eu vi o Salomão lá conversando com o fiscal, tomando um cafezinho, no mínimo tá pagando propina para conseguir os alvarás de maneira indevida, para ser beneficiado, etc, etc. E aí no treinamento estava sendo dito, viu, quando a gente tem uma situação dessa de conflito, não é um conflito nosso, é um conflito externo, né? Porque eu ter um irmão que faça tal coisa não necessariamente significa que eu vou usar, né, essa influência para fazer algo errado. Mas quando isso acontece, a gente tem que deixar claro, transparente, principalmente dentro da empresa. E por que isso? Porque quando alguém vier falar, ó, o Salomão estava lá conversando com o fiscal, isso é falta de ética, provavelmente estava lá fazendo isso, aquilo, outro. Aí o pessoal da empresa já tem isso, fala, não, acho que você está enganado. Aquela pessoa é irmão dele. Aqui, ó, ele registrou aqui na empresa que ele tem o irmão que é fiscal. Mas em nenhum momento, você quiser, você pode olhar todos os nossos processos, nunca em nenhum processo o irmão dele atuou. Portanto, não existe conflito aqui. Fica tranquilo que está tudo certo. Isso significa você está certo, mas ainda assim tem que parecer certo. Para não dar motivo do outro desconfiar. E não dar motivo do outro se prejudicar. E veja que importante. Quando a gente não dá motivo para o outro falar da gente, porque a gente faz as coisas de maneira transparente, porque também não adianta provocar, né? Eu vou agir como se fosse, ainda que não seja, só para ver o que vão falar. Aí a gente está provocando o erro no outro. Está provocando a fofoca, a ira, né? A maledicência, a calúnia. Então, quando eu faço de forma que todo mundo saiba exatamente o que eu estou fazendo, eu não desperto no outro esse desejo, esse motivo, essa oportunidade de falar mal e de praticar a maledicência. Então, além de ser certos, nós temos que parecer certos. Fazer de forma que todo mundo veja o que a gente está fazendo e não fazer às escondidas ou dando margem para outro entendimento. Ah, Salomão, mas lá no Evangelho diz algo que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então a gente não pode fazer as coisas, né? Veja, isso aí está falando de caridade. Principalmente daquela caridade que pode ofender o outro. Ofender não. Em alguns casos até ofende, né? Tem caridade que ofende. Mas colocar o outro numa situação humilhante, vexatória. Tipo, sabendo que o outro está passando uma necessidade, aí na hora de ajudar, faz com afetação para todo mundo ver que você está ajudando. Na realidade, isso é uma tremenda de uma ignorância. Porque eu não só estou mostrando que eu estou ajudando, que eu sou o cara, né? Esse cara sou eu. Eu estou mostrando que o outro precisa, que o outro está numa situação difícil, que eu sou mais e ele é menos, que eu posso e ele não pode, que eu ajudo e ele é o ajudado. Então não é só sobre mim, eu tenho que pensar sobre o outro. Aí que tem questão do olhar empático. Será que eu ajudar o outro e sair contando para todo mundo que eu ajudar, eu não estou colocando ele, expondo, né, colocando ele em situação vexatória? Será que ele necessitar de uma ajuda é motivo para eu humilhá-lo? Ainda que não necessariamente intencional, mas se a gente não para refletir, não coloca esse olhar empático, né? Pratica a empatia. Será que um dia que eu precisar de 100 reais emprestado e alguém me emprestar, eu quero que ele conte para todo mundo que eu precisei de 100 reais emprestado? Ou simplesmente me empresta e depois eu devolvo. Da mesma forma que eu faço, quando alguém precisa, eu empresto, depois me devolvo. E se não devolver, aí eu vou contar para todo mundo, lá, pega o dinheiro emprestado, quando eu estava precisando eu ajudei. Mas agora, não paga.
Tá lá, ó, tomando cerveja, comendo pizza, mas não paga meus R$ 100. Será que precisa? Será que ele lembra? Já esqueceu de alguma coisa? E depois de muito tempo lembra que devia alguma coisa? Ou depois de muito tempo abre o armário e vê aquele Tupperware e fala, de onde veio isso mesmo? Nossa, às vezes a gente nem lembra de onde veio. Como é que eu devolvo algo que eu peguei emprestado ou que me entregaram com um pedaço de bolo dentro e eu nem lembro de quem é? Como é que eu devolvo? Eu vou colocar no Instagram? Perdeu-se um Tupperware? Está aqui na minha casa. De quem é? Percebe que a pessoa que me passou esse Tupperware, ele pode estar lá do outro lado ou falar assim, o Salomão deve ter esquecido. Beleza, esquece. O dia que eu encontrar com ele, talvez eu fale com ele, viu? Me dá aquele Tupperware, mas eu quero ele cheio. Eu te dei com bolo, eu quero com alguma coisa também. Vamos fazer essa retribuição, sabe? Num sentido de brincadeira para lembrar. Ou pede de volta, fala, viu? Devolve aquele Tupperware que eu fiz com outro bolo e eu vou colocar mais um pedaço aí dentro para te mandar. Mas precisa ser naquele mesmo. Ou ele poderia sair falando para todo mundo, aí não dá, tá vendo? Além de dar um pedaço de bolo, ele ainda ficou com o meu Tupperware e não me devolve. Não deve nem existir mais, já deve ter destruído. Bicho relaxado. Você não consegue valorizar um amigo, não sei o que, sabe? Maledicência. E às vezes foi só um esquecimento da outra parte. Não é maldade. Não é que o outro quis se apoderar do nosso produto, né? Do nosso Tupperware. Ou de qualquer outra coisa, uma ferramenta, um livro. É melhor, mais bonito, ir até a pessoa e falar, lembra daquele Tupperware que eu te entreguei? Então, pode me devolvê-lo porque eu estou precisando? Talvez depois eu traga com bolo. Sabe aquele livro? Você já leu? Tem uma outra pessoa que eu falei que emprestaria o livro, e aí eu lembrei que está contigo. Eu fui procurar, eu lembrei que está contigo. Você já leu? Sabe aquela ferramenta que eu te emprestei quando você estava construindo? Agora eu vou fazer uma manutenção lá em casa, eu preciso da ferramenta. Você ainda está usando? Percebe que a gente pode ter uma postura diferente na mesma situação? E é a mesma coisa que acontece nessa questão da ofensa, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Eu posso entender que o outro está errado e não me afeta, portanto eu não vou me afetar, não vou me ofender, não vou me magoar, porque não é o outro que me magoa, sou eu mesmo que me magoou com o que ele fez. Não é o outro que me ofende, sou eu que me ofendo com o que ele disse, com o que ele fez. Então eu tenho uma escolha. Se não é verdade, eu deixo para lá. E se é verdade, eu tenho que me corrigir. De qualquer forma, o outro não tem nada com isso. Ele vai ter que responder pelas coisas dele. E eu respondo pelas minhas. Certo? Essa é a parte do perdão. E é importante esse último ponto, né? Por este prisma de tudo isso que a gente falou, o agente de toda e qualquer ofensa que te coloque em confronto com a tua realidade interior, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Do nervosismo, da ira, do mimimi, de ficar ofendido com tudo, magoadinho, dizendo-te o que não desejas ouvir. Quando a gente ouve o que não deseja ouvir, é para nos colocar à prova. Como é que eu vou reagir frente a isso? Eu já vou sair apelando, não importa se ele esteja certo ou errado, ou eu vou refletir. Se ele está errado, não me afeta, e se ele está certo, eu me corrijo. Mostrando-te o que não queres ver. É duro isso, né? Às vezes eu sou orgulhoso, e às vezes a gente se pega nessa situação, hein? O outro fala alguma coisa, a gente já sai rebatendo. Aí depois, né, como o Santo Agostinho nos ensinou, a gente para refletir sobre algumas coisas e fala, nossa, mas que papelão que eu fiz, né? Precisava daquilo? Será que eu precisava ter reagido daquela forma? E não tem problema, tá? Não é para ficar morrendo de remorso, se penitenciando, né? Se chicoteando e no outro dia não conseguir nem sair de casa e ficar em depressão por conta disso. Não é isso, tá? Quando a gente percebe que a gente errou em alguma coisa durante o dia anterior, na semana anterior, ou em uma situação pela qual a gente passou, temos que refletir o que a gente pode fazer diferente da próxima vez. E na próxima vez, talvez, antes de reagir, pensar e agir.
Porque o reagir é sempre agir em cima do que o outro fez. Reagir é agir em cima da situação, sem reflexão e sem pensar. Isso é reagir. Reagir está no instinto e o agir está na inteligência. Agir, eu ajo de acordo com a minha decisão. E o reagir, eu reajo de acordo com a decisão do outro. Se o outro me xinga, eu já xingo também. Eu só reagi. A decisão de xingar foi dele e a minha só foi um instinto. Eu estou agindo em cima da ação do outro. Se o outro me xinga e eu falo, tá bom, e saio andando, eu agi. Percebe a diferença? Mas o reagir não é agir? Não, reagir é agir de novo o que o outro fez. Por isso que é reagir. Ele me xinga, eu xingo. Ele me bate, eu bato. Ele fala mal de mim, eu falo mal dele. Eu só estou agindo igual, reagindo. Quando eu paro e reflito, ele age, eu paro, reflito e eu vou agir da maneira que eu decidir. E não em cima da maneira dele. Percebe? Então, quando essas pessoas, esse agente que fala aqui no livro, nos diz o que não queremos ouvir e nos mostra o que não queremos ver, é Deus, dentro das suas leis, nos dando a oportunidade de refletir sobre os nossos sentimentos e sobre o nosso ser, o nosso sentimento de mágoa, de orgulho, de vaidade, de ofensa, por que eu fico assim, e sobre o nosso ser, que aí eu vou perceber que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, que eu sou mimadinho, que ninguém pode falar nada, que eu já estou esperneando. E aí o que eu faço com isso? Reforma íntima. Começo a refletir melhor sobre as minhas atitudes quando as coisas me são colocadas na vida. Quando existem situações que eu posso agir de tal ou qual forma, eu decido como eu vou agir. O nosso pensamento é tão rápido que nós podemos não deixá-lo agir sob o instinto. Eu posso parar por milésimos de segundo, que para nós parece uma eternidade, hein? Quando nós somos provocados e nós paramos 5 segundos para pensar no que a gente vai fazer, parece uma eternidade. São 5 segundos de covardia, de fraqueza, 5 segundos que eu fiquei congelado pelo que o outro disse. Eu estou demonstrando que eu tenho medo, que eu sou inferior. São 5 segundos que nos colocam numa posição de humilhação. Se isso acontece, orgulho, vaidade. É só isso. 5 segundos que a gente tem que pensar. E se nós tivermos esse sentimento de que 5 segundos está parecendo 5 horas de sofrimento, de impotência, significa que a gente tem que ficar mais 5. E depois mais 5. E depois mais 5. 7 vezes 70. Porque está florando em nós um instinto. No Evangelho diz que nós, em determinadas situações, estamos mais perto do instinto do que do amor. O amor é a inteligência suprema, né? Então, que é Deus? Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. O amor é a inteligência suprema. Quando nós agimos de maneira impetuosa, intempestiva, estamos sendo mais instinto do que amor. Qual que é a nossa direção? Para onde nós temos que ir? Direção ao amor. Então, eu reduzo o potencial do meu instinto e aumento o potencial do meu amor, que é a inteligência, tá? Reflita e haja de acordo com o próprio conhecimento, com o próprio entendimento. Lembrando que Jesus falou, perdoai os vossos inimigos. Talvez nem seja inimigo, né? Mas se coloque nessa situação só para facilitar o entendimento, né? Faça com o outro só o que querias que fizessem contigo. Esse tipo de coisa. Amai o próximo como a ti mesmo. Nesses 5 segundos dá para pensar em tudo isso, tá? Dá para lembrar o Evangelho inteiro.
Em 5 segundos, dá para lembrar o evangelho inteiro no que é necessário para aquela situação. Mas se não pararmos para lembrar dos ensinamentos e lembrar de nossas experiências frustradas por conta de alguma reação instintiva, intempestuosa, nós vamos repetir o mesmo erro e estaremos plantando a mesma semente, que vão nos dar frutos amargos mais adiante. Então, quando alguém nos diz o que não queremos ouvir e nos mostra o que não queremos ver, pode ser considerado como nosso benfeitor às avessas. Profundo, né? Um texto pequenininho, 2 páginas desse livro, pequenininho. Vamos estudá-lo inteiro. Jamais ouvides que, em matéria de perdoar e ser perdoado, o primeiro passo no caminho da reconciliação sempre pertencerá ao mais lúcido, não importando seja ele o ofendido ou o ofensor. O primeiro passo é do mais lúcido. Se eu sou tão orgulhoso, talvez eu queira ser eu o mais lúcido. Se é para ser orgulhoso, que seja para o bem. Se é para ser egoísta, que seja o primeiro a ofertar ajuda. Né? Fica a dica. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Ainda que Ele já esteja sempre conosco, mas às vezes nós é que não estamos com Ele. Por isso que fiquemos com Deus, pela nossa própria vontade, nosso próprio esforço de ficar com Ele, ainda que Ele já esteja conosco. Abençoado dia para vocês.